Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como realizar o upload do arquivo com PHP e JavaScript. E o que será implementado nesse tutorial é o seguinte: primeiro, este formulário, no qual eu posso selecionar um arquivo. Se eu selecionar um arquivo que não seja PDF, eu não consigo realizar o upload. Enviar, porque eu estou realizando a validação, somente eu aceito arquivo PDF, necessário enviar o arquivo PDF. Caso eu selecione um arquivo PDF, abrir, clico em enviar, upload realizado com sucesso. É este formulário upload de arquivo PDF que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local AMP Server, em seguida abro no gerenciador de arquivos, abro o AMP Server, em seguida o diretório que eu criei, Celk, o diretório que eu sempre utilizo nas aulas. Abro o diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório, crio o arquivo index.html, coloco a estrutura básica do HTML, posso retornar novamente para o PHP, porque eu preciso trabalhar com o arquivo PHP, idioma do projeto Português Brasil, aceita caracteres especiais, em seguida um título, upload arquivo PDF com PHP. Acrescento um título, então o título vai estar dentro do H1, upload arquivo PDF. Eu quero realizar o upload de arquivo somente PDF, mas essa mesma ideia você pode utilizar para realizar o upload de imagem, qualquer outra extensão. Eu vou utilizar como referência um arquivo PDF. Crio formulário, começo a tag form, finalizo a tag form e dentro desta tag form, somente aqui eu acrescentei o for, retiro o for, acrescento dentro desta tag o atributo ID com o nome do seletor upload arquivo, porque quando eu quiser receber a imagem deste formulário, eu utilizo este ID, indicando que é este formulário. Label, para indicar o que o usuário deve selecionar, então ele deve enviar um arquivo PDF, e em seguida input, type, file, em seguida um name para este campo com o nome de arquivo, um ID também com o nome de arquivo. Posso acrescentar o atributo indicando qual tipo de arquivo, mas no momento eu deixo. No decorrer da aula eu acrescento. E duas quebra de linha. Um botão input, type, submit, para submeter este formulário, value, a palavra que deve ser apresentada sobre o botão. Conferir como que está ficando este formulário. Para isso, eu coloco primeiro o localhost, servidor local, e em seguida o nome do diretório Celk. Arquivo index eu não preciso, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar pelo arquivo index. Upload arquivo PDF. Seleciono um arquivo, no momento não estou forçando para que seja apresentado somente arquivo PDF. Seleciono o arquivo PDF, ok, selecionou. Mas agora eu preciso receber com JavaScript. Eu crio um diretório custom. Dentro desse diretório custom, eu crio um arquivo custom.js. Ou melhor, esse diretório, ao invés de ser custom, eu coloco JS para ser bem específico. Dentro deste arquivo, só coloco um alerta e a palavra carregou, para ter certeza que está carregando JavaScript. Retorno no arquivo index, abaixo da tag form, utilizo a tag script, finalizo a mesma, internamente o atributo source, indicando que eu quero carregar um arquivo que está dentro do diretório JS, o arquivo custom.js. Se eu der um Ctrl F5 para recarregar, apresentou o alerta, carregou o alerta que eu coloquei no JavaScript, significa que está carregando o JavaScript. Como também você pode testar, clicando no botão direito, exibir o código-fonte, venho no link, também carregou o arquivo. Carregando o arquivo JavaScript, posso implementar agora a funcionalidade de realizar
o upload? Primeiro, receber o seletor do formulário. Lembram do seletor? Upload arquivo. Eu só tento manipular o campo arquivo se existir o formulário. Se não existir, não apresenta. Desta forma, eu evito qualquer erro com JavaScript. GetElementById, porque ele está dentro do atributo ID. E depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de CADForm ou CAD arquivo. Eu deixo o CADForm bem genérico. E aquilo que eu havia setado, acessa o hífen quando existe o formulário. Se não existir o formulário, não acessa este hífen. Se CADForm for true, existe o formulário, acessa este hífen. Agora eu preciso aguardar o evento do usuário clicar no botão, neste botão enviar. Para isso, pego CADForm, que é o formulário, eu estou indicando o botão deste formulário. CADForm, eu aguardo um evento, add event listener. Qual evento? Conferir, eu coloquei submit, exato. Então eu aguardo este evento, submit. Se o usuário clicar, execute uma função. Somente acrescento async, depois crio a função utilizando arrow function, recebo como parâmetro o event, para criar uma função utilizando arrow function, utilizo o sinal de igual e maior, abro chave e fecho a chave. E posso receber agora o arquivo. Será apresentado um erro, mas isso eu quero corrigir no decorrer da aula, para vocês verem não funcionando. Document.getElementById, qual é o nome do campo? Conferir. Eu coloquei o nome name arquivo. Não, eu quero utilizar o ID. Então, o ID é arquivo, é um arquivo, então utilizo files, files, S no final. Constantemente eu esqueço de colocar esse S no final, sendo a primeira posição. Eu atribuo para uma variável com o nome de arquivo. Dou um console log para conferir se eu estou recebendo o arquivo. Será apresentado um erro, mas isso é de propósito. Eu pego arquivo, o arquivo já é o suficiente. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho no console, seleciono um arquivo PDF, clico em enviar, ele apresentou e recarregou a página. Eu quero que ele não recarregue, é esse erro que eu havia setado, que precisa ser corrigido, bloquear o recarregamento da página. O parâmetro, somente eu coloquei aqui acima, não é aqui acima, é dentro. E o parâmetro que eu estou recebendo, o evento, em seguida, private default para não recarregar a página. Retorno no formulário, Ctrl F5 para recarregar, seleciono o arquivo PDF, clico em enviar. Agora sim, não recarregou a página, manteve o arquivo que eu havia selecionado e tem aqui o nome do arquivo, o tamanho, o tipo. Nas aulas anteriores, eu já apresentei como validar a extensão, como validar o tamanho do arquivo. Caso você queira ver essas aulas, abaixo o link para você acessar a playlist completa. Estou recebendo os dados, agora eu quero validar indicando que só eu aceito o type. Pego esse type PDF. Neste local, se arquivo, que está dentro da variável arquivo, em seguida posição type, somente aqui tem coisas a mais, type. Se o tipo for PDF, eu só aceito o arquivo PDF. Caso seja enviado um arquivo diferente, eu não aceito. Então, se for diferente de PDF, quero apresentar um erro. Você pode pesquisar na internet por mimetype para validar outras extensões. E dentro deste hífen eu coloco document, em seguida getElementById, um ID que eu ainda não tenho, será MSG, ele recebe um HTML, inner HTML, será o seguinte HTML, um P de parágrafo, dentro deste P de parágrafo acrescento um CSS inline, style com color, cor, será
Erro, então, é vermelho em hexadecimal F00, ponto e vírgula, caso eu queira acrescentar mais alguma coisa do CSS, e com a seguinte frase. Erro, é necessário enviar arquivo PDF. Testo se realmente está funcionando. Não, eu não criei ainda este seletor no arquivo index. Abaixo do H1, pego a tag spam, finalizo a tag spam, internamente o atributo ID com o seletor MSG. E, neste caso, eu estou recebendo a mensagem de sucesso ou erro. Conferir se realmente eu recebo, Ctrl F5 para recarregar, seleciono um arquivo JPEG, clico em enviar, erro, necessário enviar arquivo PDF. Estou realizando a validação. Caso eu selecione um arquivo válido, então acessa este else. E neste else, eu crio o objeto para receber os dados, utilizo o new, instancio o form data para criar um objeto, e depois que eu criar este objeto, eu atribuo para uma variável porque eu quero alterar no decorrer do projeto, uma variável dados form, que possui os dados do formulário, e conforme eu setei uma variável que deve ter o valor alterado, atribuir as informações do arquivo para o objeto que eu criei aqui acima, que será enviado para o PHP. Pego a variável dados form, aqui da parte superior, append, eu quero acrescentar para uma posição com o nome de arquivo. Esta posição arquivo, ela recebe o valor que estiver dentro desta variável arquivo. Lembram do console log? Ela possui os dados do arquivo, incluindo o local temporário do arquivo. Próximo passo é enviar os dados para o arquivo PHP responsável pelo upload do arquivo. Para isso, await, aguarda o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Fetch, para fazer uma requisição para um arquivo, cadastrar.php. Este arquivo recebe um objeto e neste objeto indico qual método que será utilizado para enviar os dados. Será o método post, vírgula, e também os dados. Os dados são enviados na propriedade corpo e os dados estão dentro da variável dados form, dentro de um objeto. Então significa que eu estou enviando um objeto. Crio este arquivo, cadastrar.php, eu crio aqui na raiz, cadastrar, abro o PHP, em seguida simplesmente coloco echo JSON encode para retornar um objeto. Eu ainda não tenho este objeto. Primeiro, então eu crio retorno, falta criar. Será a variável retorno. Esta variável retorno recebe um array e dentro deste array tem a posição status. Essa posição status recebe, por exemplo, true, quer dizer que executou corretamente. Em seguida, uma mensagem MSG e a mensagem será a seguinte. No momento, eu só coloco a mensagem sucesso, enviando um atributo status e um atributo MSG em um array. Pego este array e converto em um objeto. Coloco o comentário, retornar o objeto para o JavaScript. Posso receber este objeto no JavaScript depois que eu executar. Este arquivo cadastrar, o que ele retornar, eu atribuo para uma constante com o nome de dados. E abaixo eu preciso ler. Para isso, await, aguardo o processamento. O que estiver dentro da constante dados é um objeto, então utilizo JSON para realizar a leitura. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante resposta. Posso dar um console log só para conferir o que eu tenho. Console, em seguida log, e é a constante resposta. Conferir o que ela está recebendo. Dou um Ctrl F5. Escolher um arquivo PDF para conseguir continuar o processamento, clico em enviar, info, tem as informações do arquivo, são as informações que eu utilizei, por exemplo,
a extensão do arquivo, mas o objetivo agora é esta mensagem. Eu tenho o status true e a mensagem sucesso, o console log que eu dei na linha 37. Esse console log está recebendo mensagem sucesso, status true, conseguiu executar corretamente, mas só retornou a mensagem. Eu preciso receber o arquivo que o JavaScript está enviando. Então, cifrão underline files para receber o arquivo. Eu estou enviando qual é a posição, a chave é arquivo. Então, coloco arquivo e atribuo para uma variável cifrão arquivo. No JavaScript, eu utilizo var, stat, var, let ou constante para criar uma variável e no PHP eu utilizo o cifrão. Dou um var dump para conferir se realmente estou recebendo o arquivo. Retorno no projeto, venho em redes, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono um arquivo, eu quero um arquivo válido, então é um arquivo PDF, limpo, clico em enviar, em seguida ele acessou o arquivo cadastrar, o JavaScript fez uma requisição utilizando o fetch, o custom JavaScript fez uma requisição fetch para o arquivo cadastrar. E o arquivo cadastrar, ele tem o preview, e no preview posso ver exatamente o var dump que eu dei na linha 5 do cadastrar, eu tenho as informações do arquivo. E por último tenho o echo. O importante é isso daqui. Eu quero validar a extensão, e a extensão também está em type. Por que é necessário ter a validação no PHP? Porque a validação do Java também ter a validação no PHP. Cifrão arquivo. Eu sei que no nosso projeto, se ele desativar o JavaScript, o usuário desativar, ele não consegue enviar, mas mesmo assim é importante ter, porque sempre o usuário consegue achar um jeito de desativar o JavaScript. Se for igual, qual é a extensão que eu aceito? Somente PDF. Importante, você que está acompanhando a aula, você sabe que eu só estou aceitando o arquivo PDF. Provavelmente vai ter dúvidas abaixo. Como que eu faço para aceitar outros arquivos? É só pesquisar por MIME-type. MIME-type são os tipos de arquivos que são aceitos. Se o arquivo for válido, eu crio um nome novo para o arquivo. Crio uma variável com o nome de renomear, underline arquivo, recebe o seguinte: eu utilizo MD5 para gerar uma chave da hora atual, utilizo a função time para recuperar horário atual e depois eu concateno com a extensão do arquivo .pdf. Por isso que eu estou enviando somente arquivo PDF. Para qual local que será enviado este arquivo, eu crio uma variável caminho underline upload, recebe o seguinte, recebe o nome de upload. É para esse diretório que eu quero realizar o upload. Eu crio esse diretório, crio na raiz, então clico fora para criar na raiz esse diretório upload. E só realizar o upload. Para realizar o upload, eu utilizo o move upload file. Primeiro, pego arquivo. Ainda tem o var dump? Sim, tem o var dump. Eu utilizo temp-name porque possui o local temporário do arquivo. Temp-name, local temporário onde está o arquivo, para qual local que deve ser enviado. Para caminho upload, ponto, depois o nome do arquivo. E o nome do arquivo será renomear arquivo e tem a extensão PDF. Eu só estou aceitando arquivo PDF. Eu fiz o upload, mas eu posso verificar se realmente conseguiu realizar o upload. Se conseguiu realizar o upload, acessa este if. Echo, coloco a frase. Posso colocar a frase dentro do P de parágrafo. S inline. Style será a cor, color. Quem está seguindo os tutoriais já sabe que eu sempre utilizo essa instrução, então já sabe de cor. Eu quero colocar a frase upload realizado com sucesso.
E quando não conseguir realizar o payload, acrescento um else, e aqui neste else será o erro, coloco em hexadecimal, hashtag F00, a palavra erro, em seguida o payload não realizado com sucesso. Você pode colocar a frase que você achar melhor. Eu prefiro colocar esta frase. Testo se realmente está funcionando, somente eu preciso retirar este var dump. Ele vai apresentar um erro, então ao invés de apresentar o erro, eu posso fazer já a correção. Ao invés de dar o echo, eu pego este retorno e coloco status true, houve sucesso, e a frase coloco no lugar da palavra sucesso. E este echo não preciso mais. Aqui é o sucesso e na parte inferior é o erro. Neste caso, vai ter esta frase, recorto a mesma, apago o echo e acrescento dentro do aspas duplo. Houve sucesso? Não, houve erro. Então, status falso, e aqui da parte inferior eu não preciso mais isso daqui. Coloquei o comentário, criar o array com a mensagem de sucesso, criar o array com a mensagem de erro. Será que funciona? Dou um Ctrl F5, venho em console, escolher um arquivo, seleciono o arquivo PDF, clico em enviar, o payload realizado com sucesso. Será que realizou? Venho no diretório o payload, exatamente, eu já tenho o arquivo renomeado, porque aqui eu estou utilizando o MD5, pegando o horário atual, pego o horário atual e estou criptografando utilizando o MD5. Gera esta chave e, por último, tem a extensão PDF. Por isso que no projeto, atualmente, eu só aceito arquivo PDF. Eu testo se realmente carregou o arquivo, retorno no upload, pego o arquivo e arrasto no navegador. E abriu corretamente o arquivo PDF. Significa que está enviando corretamente. Mas esta frase eu quero apresentar neste local. Inclusive, eu já criei o MSG, este seletor que deve receber a mensagem de sucesso ou erro. No arquivo custom, abaixo do console log, eu verifico se resposta, o que eu dei o console log, quero a posição, qual é o nome da posição? É status. Quando não for true, acessa este else. E dentro deste if eu implemento document, em seguida o getElementById, somente document, o D minúsculo. Agora sim, getElementById, o nome do seletor que deve receber a mensagem, conferir no arquivo index, é o seletor MSG. Copio o nome do seletor, ele recebe um HTML, inner HTML, é 2N inner. Agora sim ele recebe o que está dentro de resposta, e depois de resposta eu envio, além do status, eu tenho MSG. Então eu pego este MSG. Eu tenho o sucesso e aqui eu também tenho o erro. São duas mensagens. Conferir se realmente apresenta a mensagem, Ctrl F5. Eu tenho o console log e eu retiro esses console, só para ele não ficar imprimindo. Console, tem este console, somente esses dois console. Ok. Agora sim posso fechar esse console, Ctrl F5, escolher um arquivo, seleciono este arquivo PDF, abrir, clico em enviar, o payload realizado com sucesso, confiro se realmente conseguiu realizar o payload. Sim, realizou o payload do arquivo. No entanto, ele manteve o arquivo. Eu quero limpar o formulário quando conseguir realizar o upload corretamente. Dentro deste hífen, quando conseguir realizar com sucesso, limpar o campo. Utilizo document getElementById. Qual é o nome do campo? Só conferir o nome do seletor. O nome do seletor arquivo que está dentro do atributo ID. GetElementById porque é um ID. Recebe o seguinte valor. Então, coloco .value, o atributo value do campo ele recebe vazio. Desta forma, deve limpar o campo.
Ctrl F5, seleciono um arquivo, clico em enviar, o upload realizado com sucesso e limpou o campo. Se eu selecionar um arquivo inválido, clico em enviar, manteve erro, necessário enviar o arquivo PDF. Assim o usuário consegue ver qual arquivo que ele está selecionando. Ou se você quiser aqui na validação, você também pode limpar. Então, se você quiser limpar aqui dentro deste if, você também pode implementar isso daqui, conferir. Ctrl F5, se eu selecionar um arquivo inválido, JPEG, clico em enviar, não manteve o arquivo. Quando eu selecionar um arquivo PDF, se eu clicar em enviar e não conseguir realizar o upload, então ele mantém o arquivo, mas se eu conseguir enviar com sucesso, limpa o formulário. Eu acho que fica melhor, somente falta colocar aqui um comentário. Coloquei o comentário para facilitar para que serve cada instrução. O upload do arquivo PDF já está sendo realizado. Eu estou validando a extensão do arquivo e realizando o upload do arquivo PDF. Falta agora salvar no banco de dados o nome do arquivo, mas isso fica para a próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.